Boa tarde, boa noite já, né, Marília? Boa noite para o Andrei também, para o Danilo, para a Mili, para o Igor. Um caso que a gente cobriu desde o começo, realmente, são aí quase 400 dias de cobertura. E hoje, às 10h10 da manhã, no horário de Barcelona, 6h10 no horário do Brasil, foi divulgada para a imprensa a sentença do caso do Daniel Alves. O Superior Tribunal de Justiça da Catalunha divulgou a sentença, 4 anos e 6 meses. É curioso que a sentença em si, né, o documento, ele considera o Daniel Alves culpado, ele endossa a versão da vítima, que a gente chamou de denunciante por tanto tempo, agora a gente pode chamar de vítima porque ele foi condenado, e ele realmente confirma, né, tudo que a gente ouviu, tudo que a gente. Essa versão que ela praticamente não mudou, né, desde o início do caso. Mas a pena que a gente ouvia especialistas aqui, imaginava que poderia ser uma pena mais perto da pena máxima, que são 12 anos, que foi o pedido da acusação particular, da advogada, da vítima. A pena acabou saindo uma pena de 4 anos e meio, considerada branda pela acusação. Inclusive a acusação vai recorrer, vai pedir um recurso, e a própria defesa do Daniel Alves também anunciou que vai pedir um recurso porque quer a absolvição dele, porque pede a absolvição dele. Então, é uma sentença, Marília, que ela, no fim das contas, acabou não agradando a nenhuma das partes, né? As duas partes vão pedir um recurso e há duas instâncias ainda, há dois fóruns onde pode ser julgado, onde são julgados recursos nesse tipo de caso. Primeiro, a sala de apelações do próprio Tribunal de Barcelona e depois o Tribunal Supremo da Espanha, que é uma espécie de STF daqui. Então, hoje, quando as pessoas falam comigo da cobertura do Daniel Alves e falam, então você chegou ao final da cobertura, eu tenho a sensação que não, porque a gente ainda tem mais o recurso da sala de apelações, tem o recurso para o Tribunal Supremo. Então, imagino que a gente tenha pelo menos mais 8 a 10 meses até uma decisão de última instância, nesse caso do Daniel Alves. Tiago, para além da dosimetria da pena, que sim repercutiu como branda demais, ainda que ela acumule aí os 4 anos e meio de reclusão, mais um tempo de liberdade assistida, além da multa, há uma sensação, pelo menos pelo que eu li na imprensa espanhola agora à tarde, de vitória do ideal, da vitória da nova lei, de uma nova lei ter sido aplicada num caso de um personagem, nesse caso, um agressor famoso, e isso ter sido o que a vítima quis, né? Então, para deixar claro, tá bem. O Thiago trouxe as informações, aqui a gente tem no All Tudo, mas desde o começo a vítima foi ouvida, respeitada, blindada, a vítima teve o seu depoimento contundente preservado, sua identidade preservada. Então, uma sensação de que a lei funcionou, é isso? Isso, é exatamente isso, é uma descrição bem precisa essa que você faz, Marília, porque essa lei é uma lei que entrou em vigor na virada de 2022 para 2023, e ela, uma das principais mudanças, né, dessa lei com relação a que antecedia, é a questão do consentimento, né, que tem que existir um consentimento em todos os momentos, né, em todas as etapas de uma relação que acaba se transformando em uma relação sexual. Então, esse consentimento não houve nesse caso do Daniel Alves, e agora a justiça já definiu, né, que não houve, já está dada a sentença, e foi muito importante nesse caso, e também é uma vitória dessa lei, da lei do solo si é si, do apenas sim é sim, que o depoimento da vítima tenha sido uma das principais provas, né? Ele dá um peso muito forte para o depoimento, para a versão da vítima, que é algo que aqui na Espanha até 5, 10 anos atrás não acontecia. Então, nesse sentido, é muito importante, sim, embora haja também um debate que essa lei do solo CSI, ela ampliou a quantidade de casos que são tipificados como agressão sexual, mas
existe uma crítica muito grande a ela num outro sentido, e talvez esse caso do Daniel Alves também engrosse essa crítica, que é que as penas têm sido menores. A gente tem mais penas, mais condenações por estupro hoje na Espanha, por agressão sexual, mas as penas são menores, é muito raro existe uma condenação próxima à pena máxima. Essas penas têm sido de 5, 6, 7 anos. No caso do Daniel Alves, era uma pena aí de 6 anos, que acabou sendo reduzida para 4 anos e meio, por causa de um atenuante de reparação ao dano causado, 150 mil euros que ele pagou em juízo, né, pagou para a justiça, para que servissem como indenização. A mulher que o denunciava, a vítima, ela nunca pediu uma indenização. A justiça determinou que o Daniel Alves tinha que pagar uma indenização de 150 mil, e ele pagou uma indenização, inclusive, que a gente apurou no UOL, e a gente publicou essa matéria no início do ano, foi paga com dinheiro emprestado da família do Neymar, e esse dinheiro acabou servindo para atenuar essa pena do Daniel Alves. Por isso, a pena de 4 anos e meio anunciada hoje. Eu queria que você esclarecesse melhor esse ponto, né? Porque é um ponto que depois o Andrei também vai conversar um pouco com a gente, Andrei, que também é advogado, que diverge muito do que é a lei brasileira. Aqui, quando há um pedido de indenização, ele não corre junto com o processo penal. E essa multa foi estabelecida junto com a instrução do processo, né, da investigação do caso de estupro, e foi estabelecida pela justiça, jamais foi pedida pela vítima. Então, eu queria que você deixasse isso claro, né, na sua apuração e as informações sobre isso, e tentasse explicar se o preço o valor dessa multa foi fixado baseado em quem é a figura, porque fica uma impressão para quem está do lado de cá do Atlântico de que estuprador com dinheiro tem pena menor. É a impressão que fica aqui também. É a impressão que ficou na imprensa espanhola e nos colegas que a gente conversava hoje, e é justamente um dos motivos pelos quais a advogada da vítima, Esther Garcia Lopes, quer recorrer, porque ela acredita que essa multa não deve ser um atenuante, né? Enfim, essa multa, esse valor foi definido de forma arbitrária pelo Tribunal de Barcelona. Esse valor chegou à defesa do Daniel Alves a audiência definiu esse valor, e o Daniel Alves, como não tinha acesso às suas contas, ou alega não ter acesso às suas contas, ou algumas de suas contas, pediu que esse dinheiro fosse que a família do Neymar, ou enfim, pessoas próximas ao Neymar, no caso foi o pai dele, fizessem a transferência para que fosse pago esse valor de cerca de 850, 900 mil reais na conversão, né? É um atenuante que está previsto na lei, ele está previsto que ele pode reduzir entre 20% e 50% da pena, e ele não corre paralelo, né, como você disse, no caso do Brasil. Ele pode sim ser aplicado como atenuante. A questão é que a acusação particular, né, e o Ministério Público entendem que esse pagamento foi um pagamento de uma multa que foi imposta pela Justiça. E a defesa do Daniel Alves diz que é um pagamento voluntário a título de indenização. Certamente, Marília, esse pagamento e o atenuante que ele supõe vão estar no ponto central dos recursos. Então, na próxima instância, possivelmente vai se julgar muito esse mérito, se é válido ou não esse atenuante, porque a acusação quer que essa pena suba para talvez 6, 7 anos, e a defesa do Daniel Alves, obviamente, quer pelo menos manter a pena dele nessa franja, nessa faixa mínima, ou reduzi-la a partir desse atenuante de outros que possam vir a ser apresentados. Tiago, queria que você me contasse, né? Anteontem apareceu a notícia, né? Surgiu a notícia de que a corte havia convocado o Daniel Alves. Você consegue nos descrever como foi o momento da leitura dessa sentença? Obviamente você não teve contato com o Daniel Alves, mas imagino que na saída com os advogados de ambas as partes. Então, a repercussão imediata do impacto da notícia, tanto para os advogados do Daniel Alves, se tiver algum relato do próprio ex-jogador, do jogador,
e também da defesa da vítima. E já peço para você, né, a gente está se estendendo um pouquinho, já eu prometi 15 minutos, se você pode falar sobre o Não tem relato problema. dela, que Se precisar estender, agora se a gente precisar agora estender, pode tá, estender, Marília, não se preocupe. você teve acesso ao depoimento dela. Isso, vamos lá. O Daniel Alves chegou, ele estava, né, no tribunal, mas ele não estava na sala onde foi lida a sentença. O Daniel Alves chegou num camburão ali, numa furgoneta, num furgão da polícia. Ele ficou numa área que eles chamam de calabouços aqui, que são como umas celas que ficam no subsolo da audiência. Chegou escoltado por policiais, algemado, foi levado para esse calabouço. E 3 advogadas que representam o Daniel Alves, a principal delas, a Inês Guardiola, estavam como representantes dele. Como representantes da mulher estava o David Sais, que é um procurador da advogada dela, da Esther Garcia Lopes. A Esther, que é essa advogada que a gente até entrevistou aqui no UOL no ano passado, ela ficou com a sua cliente no seu escritório, no escritório dela, porque ela queria que a cliente tivesse a notícia pelas mãos dela, e não por internet, por redes sociais, pelos meios de comunicação. Então, por isso, as duas ficaram ali isoladas, enquanto um procurador e as advogadas do Daniel Alves estavam como representantes das partes no tribunal, aqui na audiência de Barcelona. A leitura, né, dessa sentença durou pouco mais de 5 minutos. Foram reunidas as partes, os 3 juízes também que participam da sala, como eles chamam aqui, apresentaram a sentença, leram a sentença de 5 páginas, enfim, que eles logo depois disponibilizaram também, enviaram para a imprensa a sentença. Ela foi lida, e aí as advogadas do Daniel Alves desceram até esse calabouço para comunicar a sentença para ele, para falar qual tinha sido a resolução, para ter esse primeiro contato com ele, e o procurador da vítima, né, o representante da vítima, enviou uma foto da sentença para a advogada, que deu a notícia em primeira mão para essa mulher, hoje com 24 anos, que era denunciante e hoje é a vítima, no caso do Daniel Alves. A reação dela, e a gente descreve isso numa reportagem que está no UOL agora, né, em destaque na nossa página principal do UOL, ela repetiu 3 vezes a mesma frase. Ela falou: acreditaram em mim, acreditaram em mim, acreditaram em mim. Porque isso desde o início, desde a noite em que aconteceram os fatos, aquela noite de dezembro de 2022, era o medo dela, era o que, inclusive, motivava essa mulher a não denunciar o Daniel Alves, porque ela falava: não vão acreditar em mim. Então a história começa justamente com essa frase, com não vão acreditar em mim, ninguém vai acreditar em mim, e a história, ou pelo menos parte da história, termina com a frase contrária, né? Com ela dizendo: acreditaram em mim. Talvez essa seja a grande vitória desse julgamento do Daniel Alves, que poder dar o crédito e que seja dado o crédito, que as pessoas acreditem e que a justiça acredite no relato de uma vítima em um caso como esse, né? Agora, falando especificamente dos advogados, como eu disse antes, os 2 lados prometem, né, ou disseram nesses primeiros momentos que vão recorrer. A Inês Guardiola, advogada do Daniel Alves, afirma que continua achando que ele é inocente, por isso vai recorrer da sentença, vai apresentar um recurso. E a Esther Garcia Lopes, a advogada da mulher, também vai apresentar um recurso, ela que pedia a pena máxima de 12 anos. Eu conversei com ela hoje e ela falou para a gente que, embora ela tenha gostado da sentença, da forma como foi redigida, da forma como reconhece o depoimento da cliente dela como um depoimento forte e reconhecido como verídico pela justiça, né, ela pretende recorrer porque ela considera a pena muito branda. Tiago, para poder te liberar e você poder dormir antes dos próximos passos, eu vou te perguntar dos próximos passos. Muito se falou aqui no Brasil, hoje se repercutiu sobre a possibilidade dele estar livre já no ano que vem. Isso tudo vai depender dos recursos, eu entendo, mas ele voltou para a cadeia, são 10 dias para protocolar esses recursos. Fala um pouquinho dos próximos passos e aí eu prometo que te devolvo para sua filhinha. Tá bom, não, tudo bem. Esses próximos passos são
ele volta para a cadeia automaticamente. Hoje mesmo ele já foi levado, né, no mesmo camburão que levou ele para a audiência, também o devolveu para a prisão de Brians 2, aqui no interior da Catalunha, onde ele está desde o dia 20 de janeiro do ano passado, e eles têm esse prazo de 10 dias úteis para protocolar os recursos das duas partes. A sala de apelações daqui do Tribunal de Barcelona é o fórum seguinte, né, o primeiro fórum de recursos, nesse caso, de apelações, como diz o próprio nome da sala. Esse processo deve demorar em torno de 4 a 5 meses, e aí existe ainda uma última instância, que é o Supremo Tribunal da Espanha, o Tribunal Supremo aqui, que é localizado em Madrid, que é para onde vão, né, os casos de última instância, os principais casos do judiciário espanhol. O Daniel Alves, só para a gente esclarecer também, além dessa pena de 4 anos e 5 meses, né, 4 anos e meio, 4 anos e 6 meses, ele tem uma outra parte da pena, que são 5 anos em liberdade assistida, que eles falam aqui, que é basicamente ele dever obrigações ao governo espanhol de notificar onde ele está. Mesmo ele pode fazer uma viagem durante esses 5 anos? Pode, mas ele tem que notificar o juiz onde ele está, ele tem que estar sempre comunicável e localizável, notificar endereços de onde ele está, enfim. Sobre uma possível progressão de pena, existem alguns casos, né, existem várias jurisdições para diferentes tipos de crime aqui, em que a gente pode se inspirar para pensar em progressões de pena, mas em casos parecidos com esse do Daniel Alves, o que se comenta é que quando ele cumprir a metade da pena, se ele não tendo antecedentes criminais e ele tendo um bom comportamento na prisão, o que, segundo relatos de pessoas que convivem ali, ele tem, ele poderia sair com metade da pena, que seriam aí 2 anos e 3 meses. Ele já cumpriu 1 ano e 1 mês, portanto, por volta de maio do ano que vem, ele poderia sair, não em definitivo, mas começar a ter alguns benefícios, por exemplo, um regime semiaberto, que eles chamam de terceiro grau aqui na Espanha. Então, ele poderia começar a ser ressocializado, né, como eles dizem na linguagem aqui do jurídica espanhola. Ainda a gente precisa ver se os recursos como vão funcionar, se essa pena pode aumentar ou não. Há uma tradição na Espanha de que os recursos alteram, sim, o tamanho e a gravidade das penas, inclusive no caso mais famoso de abuso sexual, de agressão sexual, aqui o caso La Manada, que foi o que deu origem a essa nova lei. Esse caso chegou no Supremo com a condenação por abuso sexual e foi mudada a condenação para agressão sexual. Isso acabou sendo o início dessa nova lei na Espanha. Então, há muitas possibilidades, tanto de progressão de pena como de um possível aumento da pena com esses recursos que devem ser apresentados nos próximos dias. Marília. Tiago, eu queria agradecer muito, parabenizar pelo seu trabalho todo esse tempo e principalmente hoje, e já deixa o WhatsApp com a notificação ligado, porque vamos precisar de você muitas vezes aqui para deixar tão claro e desenhado para quem está assistindo o Fim de Papo de hoje, tudo o que aconteceu nesse dia marcante de um jogador de futebol hoje nas páginas policiais. Boa noite para você aí na Espanha. Obrigado, boa noite, Marília, boa noite para vocês. Tenho certeza que o Andrei, a Mili, o Danilo e o Igor também vão agregar bastante aí no restante do programa. Agora eu vou descansar, porque estou desde as 6 da manhã na labuta aqui no caso do Daniel Alves, e já são 10h20 aqui na Espanha, então chegou a hora de desligar os motores por aqui. Um abraço, Marília, até mais. Merecido, merecido. Obrigada, Tiago. Vou dar boa noite de novo para vocês que estão comigo, Andrei, Danilo, Mili e Igor, e pedir desculpa por esse começo diferente, mas como eu disse, é um dia muito diferente de todos os outros, desde que lá na Inglaterra inventaram o futebol e esse virou o esporte mais popular do planeta e transformou os craques desse esporte em super-heróis. Super-heróis também erram. A Mili Lacombe, mais cedo aqui no UOL, falou sobre um dia histórico para as mulheres. Então, se até agora a gente falou sobre o crime e de quem o praticou, eu queria que a Mili falasse sobre o impacto da notícia para todo mundo, mulheres e homens.
Boa noite, Marília, minha querida, Andrei, Danilo, Igor. Eu gosto muito, Marília, do jeito que você abriu o programa e da seriedade com que você tratou o caso e da entrevista maravilhosa que você fez com o Thiago. Eu acho que é isso aí. Eu acho que agora a gente coloca em contexto. Jornalismo também é contexto, né? Então, eu gostaria de contextualizar algumas coisas. É sim um dia histórico para as mulheres. Eu acho que todas nós nos sentimos representadas com a sentença de hoje, né? O Tite tinha razão. O Daniel Alves transcendeu o futebol. Foi isso que aconteceu hoje. E aí, eu queria chamar a atenção para 2 pontos. Primeiro, a dosimetria, né? Muita gente falando, nossa, mas é pouco, deveria ser mais. É 4,5 vezes mais do que a pena usual, que é nenhuma, nada, 0. Então, eu gostaria de começar por aí. É 4,5 vezes mais do que nada. O normal acontecer como aconteceu com o caso Mariana Ferrer aqui. Eu não vou me estender, procurem Mariana Ferrer no Google e vocês vão ver que há uma pessoa presa, a jornalista que deu a notícia, a jornalista que informou a respeito da suspeita. Então, normalmente acontece isso com homens ricos e poderosos, né, gente? Precisamos fazer esse recorte, assim. Homens negros periféricos, acusados de crime como esse, vão em cana muito rapidamente. A gente está falando de homens brancos, ricos e poderosos. É esse o grande peso do que aconteceu. E aí eu queria chamar a atenção para uma outra coisa. Muita gente reclamando mas pagaram e vão diminuir a pena. Me parece ultrajante, uma aberração, que um sistema permita que isso seja feito. Mas, a partir do momento que o sistema permite que isso seja feito, eu acho que a gente não tem que voltar nossa raiva para o Neymar. Porque eu pagaria para Marília, para pessoas que eu amo, pagaria. Mesmo sabendo que ela cometeu um crime, teria cometido um crime. Pagaria, porque eu quero ver essa pessoa fora da prisão. Então, a gente precisa olhar para esse sistema. Esse sistema tem nome, gente. Esse sistema se chama capitalismo. E eu vou dizer para vocês, para não me estender muito, algumas outras coisas que esse sistema permite. Se você for preso, por exemplo, na Califórnia, na região de Santa Ana, você pode pagar quase $100 para mudar de cela, para ter um upgrade. Se você quiser imigrar para os Estados Unidos, esse país que chuta imigrantes e tem sistemas muito desumanos de tratar imigrantes, que consideram ilegais, eu não gosto desse ilegal, se você tiver $800 mil, você consegue morar nos Estados Unidos legalmente. Se você quiser caçar um rinoceronte preto, que está em extinção, se você tiver $150 mil, você pode. Se você quiser comprar a pólice de seguro de uma pessoa bem velha, você pode pagar as mensalidades e quando a pessoa morrer, você fica com o dinheiro. Essa indústria é uma indústria de $30 bilhões nos Estados Unidos. Então, eu queria convocar todo mundo que está muito revoltado com o Neymar a se revoltar com o sistema. A gente precisa, sim, começar a falar desse sistema, porque esse sistema capitalista, ele se baseia no machismo, na misoginia e no patriarcado. A gente está falando de uma história só. Isso dito, eu não tenho muito mais a acrescentar, porque a Marília falou por mim no começo do programa. Imagino. Nunca. Um dia eu chego lá. Andrei, um prazer ter você aqui no Fim de Papo e vai me ajudar não só como jornalista brilhante que sempre foi, mas também como advogado. A gente falou um pouquinho com o Thiago sobre a progressão da pena e o fato dele estar cumprindo como brasileiro. Ele tem dupla cidadania, é bom que as pessoas saibam, ele também é espanhol. Ele está cumprindo essa pena lá. E há essa pergunta, será que ele pode acontecer com o Daniel Alves, o que está acontecendo com o Robinho, neste caso, um condenado em 3 instâncias, sem possibilidade de recurso, que não foi preso, porque conseguiu chegar ao Brasil? Oi, Marília, prazer falar contigo. Mili, um beijo. Danilo, Igor, programa de altíssima qualidade. Parabéns para o Thiago por reunir tanta gente bacana, com pensamentos importantes, reflexões necessárias nesse momento difícil, né? A gente vem falando sobre isso há 1 ano e 1 mês, desde janeiro do ano passado, e agora a gente tem um capítulo importante dessa triste história da sociedade brasileira, da sociedade mundial, do futebol mundial. Existe sim essa possibilidade, né? Ele é um cidadão brasileiro, ele vem para o Brasil não pode extraditar e ele pode se tornar um Robinho. Então vai ser fundamental se entender como a justiça espanhola vai tratar dessa liberdade vigiada que ele vai ter durante 5 anos.
quais serão os limites e os freios dessa liberdade vigiada. Ele vai ter o passaporte retido ou não vai ter o passaporte retido? Ele pode viajar dentro da Espanha, dentro da Europa ou para a América do Sul e para o Brasil? Isso vai ser decidido por um juiz de execução e pelo juiz que deu essa sentença agora. Então, logo depois de cumprimento de pena, desse processo de reclusão do Daniel Alves, vai ser decidido quais serão os limites dessa liberdade vigiada. E, a partir daí, a possibilidade dele vir para o Brasil, com a autorização judicial, obviamente, mas a possibilidade dele ficar por aqui e não voltar para lá. Seria um caminho, não sei se nem inteligente da parte dele, porque aí ele ficaria no Brasil sempre com esse ponto de interrogação, não podendo viajar, tendo que cumprir, sei lá, mais 2 anos de liberdade vigiada, 1 ano e meio de liberdade vigiada na Espanha. Mas isso vai ser decidido, obviamente, depois dele cumprir essa pena na prisão. Então, depois disso, vai se definir. Mas eu acho importante também, Marília, antes, o que a Mili trouxe é fundamental. Eu acho que a gente tem que passar uma mensagem de otimismo aqui, né? Por mais que a gente possa discutir a questão da multa e desse absurdo legal, absurdo jurídico, dela ser um atenuante no número de pena, porque ela é, antes de tudo, discriminatória, ela fere direitos humanos, ou seja, quem tem dinheiro diminui pena, quem não tem dinheiro cumpre mais pena, né? Antes desse absurdo, a gente tem que entender que é uma nova lei que permitiu que o Daniel Alves fosse condenado. E ela é recente, a gente precisa aplaudir isso. Isso serve, obviamente, de mudança e de reflexões para o mundo. Porque o direito tem essa capacidade, né, Marília, de mudar cultura, de mudar comportamento. A gente tem um personagem importantíssimo da história, alguém poderoso, não só no futebol, como no mundo e na sociedade, condenado por agressão sexual na Espanha. Coisa que até pouco tempo a gente não tinha essa notícia. Como a Mili disse, 4 vezes e meia, apesar de ser pouco, 4 anos e meio, é 4 vezes e meia mais do que a gente está acostumado a ver. E a frase da vítima, ela é fundamental, né? Acreditaram em mim. Então, antes de tudo, da leitura que eu fiz da sentença, e antes de colocar esses atenuantes, ou de refletir sobre essa pena menor e essa multa paga, eu vejo como uma vitória de todas as mulheres. Porque o direito das mulheres foi respeitado, né? O sim é sim que você abriu, né? E quando é não, como você abriu o programa. E a palavra da vítima passa a ter força. Porque a palavra da vítima, ela não é respeitada não só na Espanha, como não é respeitada no Brasil. E ela ganha força. E ela se resume nessa declaração que a vítima deu e que o Thiago trouxe para nós no acreditaram em mim. Então ela é uma vitória, antes de tudo, das mulheres e depois uma vitória também do direito, porque foi a partir de um protocolo eficiente que o Brasil precisa adotar urgentemente e a partir das mudanças legais que a gente teve essa sentença que pode ser reformada agora num novo julgamento a partir dos recursos. E essa pena pode ser agravada, mas eu acho que hoje é um dia de esperança de que essa cultura comece a mudar, de que as punições sejam mais rigorosas e de que a lei está aí para ser aplicada contra todos e contra tudo. É isso mesmo. Danilo, bem-vindo ao papo. Eu acho que a única coisa que eu vou adicionar à fala do Andrei é que é um dia muito importante para as mulheres que se sentem mais seguras no mundo em que a palavra delas vale, né? Ou valeu, pelo menos, de uma forma contundente, num caso mundialmente famoso, e não só dentro de uma esfera menor. Isso reverbera muito mais quando é um caso famoso desse. Mas acho que hoje é um dia muito importante para os homens entenderem que nem o Daniel Alves pode driblar um não. Acho que tem uma pequena sutileza no sim é sim, e é por isso que eu gosto tanto deste protocolo, porque o sim precisa ser continuado. O sim não é para sempre. Um sim não apaga vários nãos. Então, também é pedagógico para entender que o sim continuado, o fato nesse caso, né, está bem explícito na sentença, então aqui não estou quebrando nenhum problema da vítima. O fato dela ter ido ao banheiro com o Daniel Alves não dá direito ao Daniel Alves a fazer nada com ela que ela não queira dentro do banheiro. Ir ao banheiro é um ato, é um sim, não são todos os sim.